Agora, você tocou num assunto até delicado de falar, né? Porque o Roberto, ele vetou músicas, né? E quando você lançou em 2006 a primeira biografia dele, também foi vetada, né? Como que foi todo esse processo agora? Porque daí, agora você entrevistou e tá autorizado, assim, a gente consegue enxergar que você é um cara apaixonado pelo Roberto, né? Por que será que naquele momento, em 2006, foi vetado? Tinha alguma coisa dentro do livro que ele não queria que soubessem? Ou ele realmente estava assim mais recluso para não saber da sua vida particular? Enfim, conta pra gente aí. Não, quer dizer, não tem nada delicado nisso, de falar disso, né? Isso é um tema público, né? Um debate que mobilizou, que a sociedade acompanhou, grande parte se manifestou, né? Foi um debate que a imprensa cobriu bastante, resultou até num livro meu, Réu Rei, onde eu contei em detalhes sobre isso, os bastidores todos desse processo. Então, eu acho bacana que foi um debate público, né? O Roberto assumiu uma posição pública, outros saíram em apoio a ele ou contra ele, tudo isso foi publicizado e a imprensa acompanhou, né? Mas eu acho ali, Luiz, a questão do Roberto ali foi mais isso que eu te falei, o transtorno obsessivo compulsivo, uma visão de história muito singular, quer dizer, ele tem uma visão patrimonialista da história. Ele acredita que assim como ele tem um automóvel, assim como ele tem um imóvel, ele tem a história. Seria uma propriedade particular dele. Por exemplo, não é uma visão do Roberto, é uma visão de setores da sociedade, uma visão conservadora, autoritária, mas essa visão existe. E nesse aspecto o Roberto tem isso, compartilha dessa visão. A minha história é um patrimônio meu. Então ele falou isso textualmente. Quem escreveu esse livro se apropriou do meu patrimônio e usou em seu próprio benefício. Então veja bem, ao explicitar essa visão, ele vai agir então para impedir que isso aconteça. Então, se eu publiquei o livro e ele acredita que aquilo é uma propriedade particular, história, ele vai entrar com um processo pedindo a proibição do livro, 500 mil por dia, a minha prisão por um tempo superior a 2 anos, enfim, todas quer dizer, é aquela coisa, se alguém invade um terreno dele, ele vai chamar a polícia para prender o cara, é a mesma visão, quer dizer, a visão patrimonialista da história. Então, por isso que eu digo, não foi um trecho do livro, isso não estava trazendo preocupação para o Roberto, não era um capítulo específico, é o fato de existir um livro não autorizado sobre ele. Junta essa visão patrimonialista com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que um dos sintomas do TOC é você tentar controlar tudo em torno de si. E um cara que estava ali há mais de 30 anos, com tudo acontecendo de acordo com a vontade dele. Então a Globo ia estrear, não quero assim. Fulano, mais canecão, queria fazer, não. E todo mundo, desde pelo menos 65, sempre atendendo a todos os caprichos, desejos. Imagina, esse artista já estava conformado e aceitando que a vida era assim, né? Tudo que vai acontecer com ele é se estiver de acordo com ele, na cor que ele quer, na data que ele quiser. E vem um cara que ele não conhece, publica um livro falando sobre tudo sobre a vida dele, o que ele queria contar um dia, o que ele queria esquecer, com as cores que ele não escolheu, com a distribuição das letras que ele não aceita. Esse cara sentiu como se o mundo, os pés dele tivessem fugido do chão, quer dizer, o chão está fugindo dos pés dele. Então é uma reação, né? A visão mercadológica ali, com o Dó de Sirena ali, o empresário dele, falando, não, você é uma marca, Roberto, você é uma marca e esse editor, esse autor está ganhando dinheiro com essa marca, Roberto, cara. Então junta aí visão comercial, visão patrimonialista da história, transtorno obsessivo compulsivo, deu no que deu, naquela lambança. Lambança, isso mesmo. E foi lambança. Uma coisa absurda, né? Da forma violenta como foi o processo. Quer dizer, ele entra com 2 ações, uma no civil, outra no criminal, parte com tudo, forma uma banca de 18 advogados, paga lá os caras lá uma nota para tirar um livro de circulação, recolher esse livro, certamente para queimar o livro, enfim. Isso em pleno século XXI, aí quando eu te falando, junta-se a isso o fato de que o Roberto nunca teve intimidade com o livro, aí é outra singularidade, outra particularidade dele, que também não é dele, no sentido de setores da sociedade, especialmente das classes populares, que não tem essa intimidade com o livro por uma questão de formação, de acesso, nós sabemos disso. Isso nunca impediu o Roberto de fazer as canções que ele fez, de ser quem ele foi, mas uma hora a conta ia chegar. E essa falta de intimidade dele, ele provavelmente nunca leu uma biografia de ninguém, nunca leu uma biografia,
de nenhuma personalidade. Essa falta de intimidade com o livro, um certo livro assim como objeto não identificado, que ele não tinha uma veneração, leva a essa lambança de pedir proibição para queimar livro, pedir prisão do autor, enfim, foi o que deu no que deu. Então foi isso. Eu, como biógrafo dele, fiquei observando, enfim, anotando o que estava acontecendo para publicar o livro seguinte, que foi o Hell Rei, onde eu relatei isso que eu estou falando aqui de forma resumida, está em detalhe esse livro, Hell Rei. Lembrar também que não foi nada pessoal, às vezes as pessoas pensam que eu fiquei assim muito, como se fosse algo pessoal, não foi nada contra mim, é a visão dele. Ele já tinha processado o Rui Castro por causa de uma matéria na Status, já tinha processado Notícias Populares por causa de uma série de reportagens sobre a vida dele, já tinha processado o amigo dele, Nicolas Mariano, que ele fez de mordomo, mas era um amigo lá do tempo das vacas magras, que escreveu um livro falando dele. Quer dizer, ele vinha no piloto automático. Qualquer coisa com outra já... É isso, o piloto automático. Chamava o Saulo Ramos, o advogado dele, entrava e conseguia sem maiores desgastes, sem maiores problemas. Ele só errou aí no momento, porque em 2007, 2006, a sociedade já estava em outro momento. Acho que a sociedade já não viu aquilo com a naturalidade. O livro do mordomo, por exemplo, foi queimado lá no forno da Prefeitura de São Paulo. Os livros foram a mesma coisa. Ele pediu recolhimento do livro, pediu indenização, pediu prisão. Aí fizeram lá um acordo, a editora entregou o livro foi levado para o forno e queimado. E a sociedade viu aquilo com certa naturalidade. Estávamos ali em 79, 80, ainda no período da ditadura militar. Isso não trouxe para ele maiores aborrecimentos, maiores questionamentos, assim como foi quando ele processou Notícias Populares, assim como ele processou o Rui Castro por causa de uma revista Status em 83. Mas quando chega em 2006, 2007, já é outro momento. A sociedade já estava mais atenta, estava mais sensível a essas questões da liberdade de expressão. A própria imprensa já tomou uma posição muito mais radical contra a postura dele. Então, de certa forma, a cultura evoluiu. Claro, e foi na época das redes sociais, tudo isso contribuiu, já é uma outra visão. Ele certamente foi surpreendido pela reação, que ele não estava esperando, ele estava esperando aquilo, sem maiores desgastes, prende, proíbe, toma, tira de circulação e a vida que segue. Ele veio no piloto automático, ele foi surpreendido, que realmente ele não esperava, né? Mas é isso, é a história se revelando, né? O tempo está mudando, as coisas estão mudando. Nesse sentido, ele não percebeu a mudança. Por isso que eu falei, ele não acertou sempre. Uma hora ele ia errar. Certamente ele ia errar, como outros erraram. E ele errou exatamente, certamente das decisões que ele tomou públicas, assim, foi o maior erro, né? Você imagina um artista que entra com um processo para impedir a circulação de um livro, rapaz. Esse livro... o que ele poderia conseguir com isso? Consegui um livro que eu lancei outro, estou lançando o terceiro, outros autores agora estão escrevendo sobre ele. Talvez hoje o cantor que é mais alvo de livros é Roberto Carlos. Porque ficou muito tempo sem poder fazer nada, né? Isso. Como você falou, o toque ali, essa doença, o toque ele tem, para ele assim, a gente consegue ver que é no limite, né? Ele tem assim, é muito. Mas ele não declarou também, não sei, eu só posso estar enganado. Se você está falando uma bobagem, você me corrige, mas acho que ele andou declarando que ele tem essa doença. Eu acho que a partir desse momento que ele parece que soltou uma marra dele, assim, né? Que ele se libertou de algo assim que. Tudo bem, querem fazer, então faço, que tá tudo certo. Eu não sei, fazem o quê que ele falou? Querem fazer parte? Não, eu digo assim, fazem o quê? Eu tô apenas dizendo assim, não vou mais me preocupar em querer ficar proibindo, entendeu? Acho que na cabeça dele já tem isso. Depois que ele acertou, né? Não vou mais me incomodar. Não quero mais me incomodar. Eu não sei, quer dizer, eu acho que a visão dele não mudou. Ele percebeu que não tem mais espaço para isso. Eu acho que essa compreensão ele teve, né? Não tem mais espaço para isso, mas eu não acho que a visão dele sobre o livro mudou. Ele continua achando um absurdo existir um livro não autorizado, ele continua se sentindo assim o dono particular da história. Ele acha aí, mas é aquela coisa, ele percebeu isso, ele entendeu, porque ele gastou, ele contratou o Cacá e pagou uma nota para aquele advogado do Cacá ir lá no STF defender a tese que a história é um patrimônio particular e tal. E tomaram de 9-0 lá, os 9 ministros, por unanimidade, falaram, isso não existe propriedade particular na história, a história é uma construção coletiva, e se tratando de figura pública, então não tem esse negócio de
ficar aí, privacidade, pode falar isso, não pode falar aquilo, o que é isso? Está na ribalta, escolheu essa trajetória de ser artista, enfim, isso tudo foi lá explicitado nos votos do ministro. Ele acompanhou isso, ele foi, de certa forma, aí orientado. Roberto, você vai querer continuar gastando dinheiro com Cacai, levando mais nota para defender o indefensável? Aí ele se recolheu. Nesse sentido, ele não se manifestou mais contra, não me processou mais por causa do outro livro, não me processou, nem vai me processar por causa desse outro livro. Ele entendeu, e outros que escreveram sobre ele, né? Mas eu acredito que ele continua ali incomodado, entendeu? Assim, quer dizer, ele ele não mudou a visão dele sobre isso. Eu acho que isso não muda assim fácil, isso não é um processo. Claro. Isso é uma coisa, uma visão de mundo, isso é difícil de mudar. Entendi. Mas ele entendeu que não dá mais para ter essa postura, né? Então ele se resignou ali. É o que me parece isso. Porque se ele tivesse mudado, ele poderia chamar para conversar, ele poderia, enfim, não tem nada. Ele simplesmente ficou em mudo, ele não fala.